Lúcia Soares, uma faxineira humilde, não tinha mais nada, nem casa, nem comida, nem esperança. Apenas 5 crianças com frio e a coragem de pular um muro para dar a elas um teto. Ela só queria silêncio e abrigo, mas encontrou algo que mudaria tudo. Para ela, para os filhos e para quem menos imaginava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva batia forte no rosto de Lúcia Soares, enquanto ela segurava os 2 bebês nos braços, tentando protegê-los da tempestade. Aos 32 anos, ela nunca imaginou que estaria nas ruas com 5 filhos e lugar nenhum para ir. O despejo tinha acontecido naquela tarde, e agora, às 11 da noite, ela caminhava pelas ruas do Jardim Europa sem destino. "Mamãe, estou com frio", murmurou Davi, o menino de 6 anos, segurando firme na mão das gêmeas Bia e Bel, que tinham apenas 4 anos. "Eu sei, meu amor. Vamos encontrar um lugar", respondeu Lúcia, tentando manter a voz calma, mesmo com o coração disparado. Os bebês Lucas e Léo choravam sem parar, e ela sentia que suas forças estavam no limite. Foi então que ela se lembrou da mansão onde tinha feito uma faxina única alguns meses atrás. A casa era imensa, com um jardim enorme, e nos fundos havia um galpão grande que parecia abandonado. A mata alta escondia o lugar da vista da casa principal. "Davi, você consegue andar mais um pouco?" perguntou ela, olhando para o filho mais velho. "Consigo, mãe." "Para onde vamos?" "Para um lugar seguro", mentiu ela, porque não tinha certeza de nada. Quando chegaram à rua da mansão, Lúcia observou a propriedade. Estava tudo escuro na casa principal. Apenas algumas luzes de segurança iluminavam o jardim. O muro dos fundos era baixo, e ela conseguia ver o telhado do galpão por entre as árvores. "Crianças, vocês vão me ajudar numa aventura", disse ela, tentando fazer parecer uma brincadeira. "Vamos entrar ali quietinhos, como se fôssemos ninjas." Bia riu baixinho. "Ninjas de verdade, mamãe?" "De verdade", confirmou Lúcia, beijando a testa da filha. Com muito cuidado, ela passou os bebês para Davi segurar enquanto escalava o muro. Depois, ele ajudou as gêmeas a subir. E por último, ela pegou os bebês de volta. O galpão ficava a uns 50 metros da casa, escondido por árvores e arbustos. A porta estava destrancada, e quando Lúcia empurrou, ela rangeu baixinho. O cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas. Era um espaço amplo, com caixas empilhadas por todo lado e alguns móveis cobertos por lençóis velhos. No canto mais escuro, havia um monte de panos e trapos amontoados. "Está muito escuro, mãe", sussurrou Bel, agarrada na perna dela. "Amanhã vai estar melhor, minha princesa. Hoje vamos dormir aqui, bem juntinhos." Lúcia encontrou alguns lençóis velhos numa das caixas e fez uma cama improvisada no chão, longe do monte de trapos que a deixava desconfortável. As crianças se aconchegaram juntas e ela se deitou no meio, tentando aquecê-las com o próprio corpo. "Mamãe, por que saímos de casa?", perguntou Davi com a voz sonolenta. "Porque às vezes precisamos mudar de lugar para coisas melhores acontecerem", respondeu ela, passando a mão no cabelo do menino. "Amanhã eu vou trabalhar e tudo vai ficar bem." "E se o dono da casa descobrir que estamos aqui?", insistiu o garoto. Lúcia sentiu um aperto no peito. Era exatamente isso que a assombrava, mas ela não podia mostrar medo para os filhos. "Não vai descobrir. Vamos ficar apenas esta noite e amanhã de manhã eu encontro um lugar melhor." Mentira. Ela não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha para onde ir. O ex-marido tinha desaparecido há meses, deixando apenas dívidas. Ela tinha perdido o emprego na empresa de limpeza por causa dos atrasos constantes, já que não tinha com quem deixar as crianças. O aluguel atrasado virou despejo e agora eles estavam ali, invadindo a propriedade de um estranho. Os bebês finalmente pararam de chorar e adormeceram. As gêmeas se abraçaram como sempre faziam e Davi fechou os olhos, confiando nas palavras da mãe. Mas Lúcia ficou acordada,
olhando para o teto e ouvindo cada barulho da noite. De repente, ela ouviu um som estranho vindo do canto onde estavam os trapos amontoados. Um movimento quase imperceptível, como se alguém tivesse se mexido ali. Seu coração disparou, mas ela não se moveu, fingindo dormir. O sol entrou pelas frestas do galpão, acordando Lúcia com uma dor nas costas que parecia partir seu corpo ao meio. Ela olhou ao redor e por um momento não se lembrou onde estava. Então tudo voltou. O despejo, a chuva, a invasão desesperada. As crianças ainda dormiam profundamente, amontoadas como filhotes em busca de calor. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e caminhou até a pequena janela suja. A mansão principal estava silenciosa, sem movimento. Eram apenas 6 da manhã, e ela precisava sair para procurar trabalho antes que alguém descobrisse que eles estavam ali. "Davi", sussurrou ela, balançando suavemente o ombro do filho mais velho. "Preciso conversar com você." O menino abriu os olhos, ainda sonolento. "Já é hora de ir embora, mãe?" "Não, filho, escute bem o que vou falar." Lúcia se ajoelhou ao lado dele, falando baixo para não acordar as outras crianças. "Eu preciso sair para trabalhar, mas vocês vão ficar aqui. Você é o mais velho, então você fica responsável pelos seus irmãos." Davi se sentou, ainda com os cabelos bagunçados. "Sozinho? Você consegue. Mas tem regras muito importantes que não podem ser quebradas, entendeu?" Lúcia pegou o rosto do menino entre as mãos. "Ninguém pode sair daqui. Ninguém pode gritar ou fazer barulho alto. E, principalmente, ninguém pode acender luzes. Se alguém descobrir vocês aqui, vão levar vocês embora de mim." Os olhos de Davi se arregalaram. "Para sempre? Para sempre", confirmou ela, sentindo o coração partir. "Por isso você precisa cuidar bem dos seus irmãos. Se os bebês chorarem, você balança eles devagar. Se as meninas quiserem brincar, vocês brincam baixinho. Pode fazer isso por mim?" "Posso, mãe. Eu sou forte." Você é o menino mais corajoso que eu conheço." Lúcia beijou a testa dele. "Tem um pouco de bolacha na minha bolsa. Dividam em pedacinhos pequenos para durar até eu voltar." Ela se levantou e pegou a bolsa velha, verificando o que tinha dentro. 3 bolachas Cream Cracker quebradas, uma mamadeira vazia e R$17. Era tudo que restava no mundo para sustentar 5 vidas. "Quando você volta?" perguntou Davi, levantando também. "Antes de escurecer. Eu prometo." Mais uma mentira necessária. Ela não fazia ideia de quando voltaria ou se conseguiria algum trabalho. As gêmeas começaram a se mexer, acordando devagar. Bia abriu os olhos primeiro e sorriu ao ver a mãe. "Bom dia, minha princesa", disse Lúcia, acariciando o cabelo da filha. "A mamãe vai trabalhar, mas vocês vão ficar aqui com o Davi. Ele está no comando hoje." "Posso brincar com as bonecas?" perguntou Bel, ainda com voz de sono. "Pode, mas bem baixinho, como se fosse um segredo." "Eu gosto de segredos", riu Bia. Os bebês ainda dormiam, e Lúcia aproveitou para sair antes que acordassem chorando. Na porta do galpão, ela se virou para Davi. "Se acontecer qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, vocês se escondem atrás daquelas caixas grandes e ficam quietinhos até eu voltar. Entendeu?" "Entendi, mãe." Lúcia saiu do galpão com o coração apertado, sabendo que estava deixando 5 crianças sozinhas num lugar que não era deles, sob a responsabilidade de um menino de 6 anos. Mas não tinha escolha. Ela caminhou pelas ruas do bairro, batendo em todas as casas, oferecendo serviços de limpeza. A primeira senhora que atendeu à porta olhou para suas roupas amarrotadas e balançou a cabeça negativamente antes mesmo de ela terminar de falar. A segunda nem abriu a porta completamente. A terceira disse que não precisava, mas seus olhos mostravam desprezo. Às 10 da manhã, Lúcia já tinha batido em 20 portas e não conseguido nenhum trabalho. Às 2 da tarde, tinha rodado 3 bairros e a situação continuava a mesma. Seus pés doíam, sua garganta estava seca e a preocupação com as crianças consumia seus pensamentos.
Quando o sol começou a se pôr, ela voltou para o galpão de mãos vazias e coração partido. Não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha esperança. Ao empurrar a porta do galpão, ela encontrou as 5 crianças acordadas e com fome. Os bebês choravam baixinho e as gêmeas olhavam para ela com expectativa. "Trouxe alguma coisa para comer, mãe?" perguntou Davi. Lúcia olhou para os filhos e não conseguiu responder. Como explicar que o mundo tinha fechado todas as portas para eles? Lúcia acordou no meio da madrugada, com o som de Lucas chorando baixinho. O bebê estava quente e ela sabia que ele estava com fome, assim como todos os outros. Havia passado um dia inteiro sem comer nada, e as 3 bolachas que tinha deixado não foram suficientes nem para tirar a fome das crianças. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a mansão principal. Tudo continuava escuro e silencioso. Será que realmente não morava ninguém ali? A casa parecia abandonada, mas então por que as luzes de segurança funcionavam? "Mãe, estou com muita fome", murmurou Bia, se aproximando dela. "Eu sei, minha princesa. Amanhã a mamãe vai conseguir comida." "Promete!" Lúcia olhou para a filha e não conseguiu mentir mais uma vez. Em vez de responder, ela apenas abraçou a menina e voltaram para o lugar onde estavam dormindo. O cansaço venceu a fome e ela adormeceu profundamente. Quando acordou, já estava amanhecendo e havia algo diferente no ar. Um cheiro que ela não conseguia identificar. Ela se levantou devagar e caminhou até a porta do galpão. Do lado de fora, encostado na parede, havia um saco plástico. Seu coração disparou. Alguém sabia que eles estavam ali. Com as mãos tremendo, ela abriu o saco e quase gritou de surpresa. Dentro havia um pacote de pão de forma, uma garrafa de leite, algumas bananas e um pacote de biscoitos. "Davi", sussurrou ela, chamando o filho. "Venha aqui." O menino se aproximou e arregalou os olhos ao ver a comida. "De onde veio isso, mãe?" "Eu não sei", respondeu ela, olhando ao redor. Não havia ninguém à vista, nenhum movimento, nenhum som. "Mas vamos agradecer e comer." Eles acordaram as outras crianças e fizeram um pequeno café da manhã silencioso. O leite estava fresquinho, o pão era macio e as bananas estavam no ponto certo. Quem quer que tenha deixado aquilo sabia que havia crianças ali. "Quem trouxe a comida?" perguntou Bel, mastigando um pedaço de pão com banana. "Um anjo", respondeu Lúcia sem pensar. "Anjos existem mesmo?" quis saber Bia. "Acho que sim, minha filha. Acho que sim." Durante o dia, Lúcia saiu novamente para procurar trabalho, deixando as mesmas instruções para Davi. Dessa vez, ela conseguiu uma faxina rápida numa casa pequena que rendeu R$20. Não era muito, mas era dinheiro. Quando voltou ao galpão no final da tarde, encontrou uma cena que a fez parar na porta. Bia estava sentada no chão, brincando com uma boneca que ela não reconhecia. Era uma boneca velha, de pano, mas estava limpa e bem cuidada. "De onde veio essa boneca?" perguntou ela para Davi. "Apareceu aqui durante o dia. A boneca da Bel tinha quebrado o braço ontem, lembra? E hoje de manhã apareceu essa aqui no lugar." Lúcia olhou ao redor, procurando algum sinal de quem poderia ter deixado a boneca. Seus olhos pararam no canto escuro, onde ficava um monte de trapos. Havia algo diferente ali, como se alguém tivesse mexido nas coisas. "Davi, você ou suas irmãs foram naquele canto durante o dia?" "Não, mãe." "Você falou para não mexer em nada." Ela se aproximou do canto devagar, sentindo um arrepio subir pela espinha. Os trapos estavam arrumados de forma diferente, mais organizados, como se alguém tivesse feito uma cama ali. "Crianças, venham aqui", chamou ela, tentando manter a voz calma. "Vamos jantar e depois dormir." Eles comeram o que restava do pão e do leite e Lúcia deitou as crianças para dormir. Mas ela ficou acordada, observando o canto escuro e tentando entender o que estava acontecendo. Por volta da meia-noite, ela ouviu um ruído baixo, quase imperceptível.
Era como o som de alguém se mexendo devagar, tentando não fazer barulho. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ela não se moveu. O som parou e o silêncio voltou. Mas agora Lúcia tinha certeza absoluta de que não estavam sozinhos naquele galpão. A questão que a atormentava era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Quem era essa pessoa e o que ela queria com eles? Era a terceira noite no galpão quando Lúcia acordou com um barulho diferente. Não era o choro dos bebês, nem o movimento das gêmeas se remexendo no sono. Era algo mais pesado, deliberado. Ela abriu os olhos devagar e ficou completamente imóvel, apenas escutando. O som vinha do canto escuro, onde ficava um monte de trapos. Era como se alguém estivesse se levantando depois de estar deitado por muito tempo. Ela sentiu o sangue gelar nas veias. Com muito cuidado, ela se levantou sem fazer barulho e caminhou até onde havia deixado a vassoura velha que encontrara no galpão. Se fosse um bandido, ela pelo menos tentaria defender os filhos. Foi então que viu a silhueta se mexer no canto. Era claramente uma pessoa, grande, se movimentando entre os panos. Lúcia apertou o cabo da vassoura com força e sussurrou: "Quem está aí?" A movimentação parou completamente. Por alguns segundos, o silêncio foi total. Então, uma voz rouca e baixa respondeu: "O bebê, ele está com febre." Lúcia olhou rapidamente para Lucas, que dormia inquieto. Ela não tinha percebido, mas o pequeno realmente parecia estar mais quente que o normal. "Quem é você?" perguntou ela, ainda segurando a vassoura como uma arma. A figura se mexeu novamente, e ela pôde ver melhor. Era um homem barbudo, com cabelos longos e sujos, roupas rasgadas. Parecia um morador de rua que havia se refugiado ali antes deles chegarem. "Tem remédio para a febre na caixa azul", disse ele, apontando para uma das caixas empilhadas. "Ali. Você mora aqui?" questionou Lúcia, sem baixar a vassoura. O homem não respondeu. Ele simplesmente voltou a se deitar entre os trapos, virando as costas para ela como se a conversa tivesse acabado. Lúcia ficou parada por alguns minutos, sem saber o que fazer. Então, a preocupação com Lucas falou mais alto. Ela foi até a caixa azul que ele havia indicado e, para sua surpresa, encontrou alguns medicamentos infantis, incluindo um xarope para a febre. Ela deu o remédio para Lucas e voltou a se deitar, mas ficou de olho no canto onde estava o estranho. Ele não se mexeu mais durante a noite, mas ela mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, quando acordou, o homem não estava mais lá. Era como se tivesse desaparecido. Mas ao lado dos seus filhos havia um copo com água fresca e algumas frutas que definitivamente não estavam ali na noite anterior. "Mãe, quem é aquele homem?" perguntou Davi, que aparentemente tinha acordado durante a noite e visto alguma coisa. "Eu não sei, filho, mas parece que ele não quer nos machucar. Ele parece triste", comentou o menino. "Como você fica às vezes quando acha que não estamos vendo?" A observação do filho atingiu Lúcia em cheio. Será que sua tristeza era tão óbvia assim? Durante o dia, ela conseguiu mais um trabalho de faxina e voltou ao galpão com alguns mantimentos que comprou com o dinheiro ganho. Quando chegou, encontrou as crianças brincando quietas como sempre, mas havia algo novo. Bia estava com uma florzinha no cabelo e Bel segurava uma pedra colorida que brilhava à luz. "De onde veio isso?" perguntou ela. "O homem triste deu para nós", respondeu Bia naturalmente. "Vocês falaram com ele?" "Só um pouquinho", disse Bel. "Ele perguntou se estávamos com fome e eu falei que sempre estamos." Lúcia sentiu um misto de medo e curiosidade. Quem era aquele homem? Por que estava cuidando deles? E principalmente, será que podia confiar nele? Naquela noite ela fingiu dormir e ficou observando. Por volta da 1 da manhã, o homem se levantou devagar do seu canto. Ela o viu se aproximar dos bebês e verificar se estavam respirando bem. Depois, ele arrumou o cobertor das gêmeas e voltou para seu lugar. Os gestos eram delicados, cuidadosos. Não eram os movimentos de alguém que queria fazer mal. "Obrigada",
sussurrou ela na escuridão. O homem parou de se mexer, claramente surpreso por ela estar acordada. Por cuidar deles, completou ela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz ainda rouca, respondeu. Fazia tempo que não ouvia a criança rir. E nessas poucas palavras, Lúcia entendeu que havia uma tristeza naquele homem que ia muito além da aparência de morador de rua. Havia algo quebrado ali dentro, algo que as risadas inocentes dos seus filhos estava começando a tocar. Mas quem ele realmente era permanecia um mistério. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha e inesperada. O homem, que as crianças começaram a chamar carinhosamente de Tio Barba, não falava muito, mas sua presença se tornou constante e até reconfortante. Durante o dia, quando Lúcia saía para trabalhar, ele cuidava das crianças de uma forma silenciosa e eficiente. Ele sabe fazer truques de mágica, contou Bia animada quando Lúcia voltou de mais um dia de faxinas. Olha só, o homem estava sentado no chão e Bia mostrou como ele fazia moedas desaparecerem e aparecerem atrás da orelha dela. As gêmeas batiam palminhas baixinho, encantadas com a brincadeira. Lúcia observou a cena e sentiu algo estranho no peito. Há quanto tempo suas filhas não sorriam daquele jeito? Há quanto tempo não brincavam com um adulto que tivesse paciência para se sentar no chão com elas? Obrigada por cuidar delas, disse ela para o homem. Ele apenas fez um gesto com a mão, como se não fosse nada demais. Mãe, o tio Barba não fala muito, mas ele escuta tudo, comentou Davi. Eu contei para ele sobre a escola que eu estudava e ele ficou interessado. Ele sabe ler. Olha, o menino mostrou um livro infantil velho que havia encontrado numa das caixas. O homem tinha lido a história para eles durante o dia, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Você tem filhos? Perguntou Lúcia diretamente para ele. O homem parou de mexer nas coisas e ficou muito quieto. Demorou tanto para responder que ela achou que ele não ia falar nada. Então, com a voz mais baixa ainda, ele disse, tive. O que aconteceu? Ele balançou a cabeça devagar, indicando que não queria falar sobre isso. Lúcia entendeu e não insistiu. Todos tinham suas tragédias, e ela sabia bem como era doloroso falar sobre certas coisas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela se aproximou dele. Eu não sei quem você é ou o que faz aqui, mas quero que saiba que sou grata. Meus filhos estão felizes pela primeira vez em muito tempo. Eles são boas crianças, respondeu ele, educadas. Você fez um bom trabalho. Às vezes não sinto que fiz. Às vezes acho que falhei em tudo. Todo pai acha isso, disse ele, olhando para as crianças dormindo, principalmente quando as coisas ficam difíceis. Havia uma sabedoria naquelas palavras que só vinha de quem tinha experiência. Lúcia percebeu que, apesar da aparência, aquele homem havia sido pai um dia. E pela tristeza no seu olhar, algo muito ruim tinha acontecido. Bia e Bel pentearam sua barba hoje, comentou ela, tentando aliviar o clima pesado. Ele quase sorriu. Elas disseram que eu estava parecendo um leão que precisava de cuidados. E você deixou? É difícil dizer não para elas, respondeu ele. E dessa vez o sorriso apareceu mesmo, pequeno, mas real. Durante os dias seguintes, a dinâmica do galpão mudou completamente. As crianças não tinham mais medo dele. Davi conversava sobre futebol, mostrando como chutava uma bola de meia que haviam feito. As gêmeas o incluíam nas brincadeiras de casinha, e ele aceitava ser o cachorro, o papai ou qualquer personagem que elas inventassem. Ele é engraçado, disse Bel para a mãe. Hoje ele fingiu que era um urso dormindo, e quando eu fiz cócegas no pé dele, ele fingiu que acordou assustado. Os bebês também se acostumaram com ele. Lucas havia parado de chorar tanto, e Léo sorria quando o via se aproximar. Ele sabia exatamente como segurá-los, como acalmá-los quando estavam inquietos. Você já foi pai antes, disse Lúcia numa tarde, mais como afirmação do que pergunta. Sim, respondeu ele simplesmente. Sente falta?
Ele ficou muito tempo em silêncio, olhando as crianças brincarem. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Todo dia. Lúcia entendeu que havia encontrado alguém como ela, alguém que havia perdido tudo, que estava tentando sobreviver um dia de cada vez. A diferença era que ela ainda tinha seus filhos para lutar, e ele havia perdido os seus para sempre. Naquela noite, ela percebeu que não eram mais invasores dividindo um espaço. Eram duas pessoas quebradas que, de alguma forma, estavam se ajudando a juntar os pedaços através do amor puro e simples das crianças. Mas ela ainda não sabia quem ele realmente era, e essa descoberta mudaria tudo. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Lúcia encontrou a revista. Ela estava vasculhando uma lixeira atrás de um prédio comercial, procurando por qualquer coisa útil que alguém pudesse ter jogado fora, quando viu a publicação meio amassada no fundo. Na capa, a foto de um homem de terno chamou sua atenção. Mesmo com a barba bem feita e os cabelos arrumados, ela reconheceu imediatamente aqueles olhos tristes. Era o tio Barba, mas completamente diferente. O milionário desaparecido. Miguel Valença não é visto há 6 meses, lia a manchete. Lúcia sentiu as pernas ficarem fracas. Com as mãos tremendo, ela abriu a revista e leu a matéria. Miguel Valença, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, havia desaparecido misteriosamente. A última vez que foi visto, estava saindo de casa após uma discussão com a irmã sobre o gerenciamento dos negócios da família. A revista mostrava fotos da mansão onde eles estavam morando. Era realmente a casa dele. O galpão onde eles se refugiaram ficava na propriedade do próprio Miguel. O empresário vive sozinho desde a perda da esposa há 3 anos, dizia o texto. Fontes próximas relatam que ele nunca se recuperou totalmente da tragédia e tem se mostrado cada vez mais afastado dos negócios familiares. Lúcia dobrou a revista e voltou correndo para o galpão. Encontrou Miguel sentado no chão com as gêmeas, que estavam tentando fazer trancinhas na barba dele. A cena era tão doce que ela quase hesitou em confrontá-lo. "Crianças, vão brincar ali no outro canto", pediu ela. "Preciso conversar com o tio Barba." Quando ficaram sozinhos, ela mostrou a revista para ele. Miguel olhou para a própria foto na capa e suspirou profundamente. "Há quanto tempo você sabe?" perguntou ele. "Acabei de descobrir." "Por que não me contou quem você é?" Miguel passou a mão pela barba bagunçada pelas meninas. "Porque aqui, com vocês, eu não preciso ser Miguel Valença, o empresário. Posso ser só um homem tentando esquecer suas tragédias. Mas esta é sua casa. Nós somos os invasores aqui. Vocês trouxeram vida para este lugar", disse ele olhando para as crianças. "Há meses que eu vivia aqui como um fantasma, esperando, não sei bem o quê, até vocês chegarem." Lúcia se sentou ao lado dele. "O que aconteceu com sua esposa?" Miguel fechou os olhos como se a pergunta causasse dor física. "Acidente de carro. Eu estava dirigindo. Ela estava grávida de 5 meses. Sua voz saiu quase inaudível. "Perdi os 2 de uma vez." "Nossa, Miguel, eu sinto muito. Minha irmã Cláudia acha que eu enlouqueci. Ela quer tomar controle das empresas. Diz que não estou em condições de dirigir nada. Por isso desapareci. Vim para cá, para o lugar mais longe possível da casa principal." "E por que não volta? Por que não assume o controle da sua própria vida?" Miguel olhou para Davi, que estava mostrando um desenho para as irmãs. "Porque eu estava morto por dentro, até estas crianças chegarem e me lembrarem de como é estar vivo. Seus funcionários, sua empresa, as pessoas que dependem de você. Cláudia cuida de tudo, ou pelo menos era o que eu pensava." Ele pegou a revista e apontou para uma parte do texto. "Mas pela matéria, parece que as coisas não estão indo bem. Ela está vendendo partes da empresa, demitindo pessoas." Lúcia leu o trecho indicado. Realmente, havia rumores de que a irmã de Miguel estava tomando decisões questionáveis.
supostamente para proteger o patrimônio familiar enquanto ele estivesse desaparecido. Você precisa voltar, disse ela. Precisa retomar sua vida. Para quê? Para viver sozinho naquela casa enorme, lembrando a cada canto do que perdi? Para honrar a memória da sua esposa e do seu filho? Para dar continuidade ao que vocês construíram juntos? Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Então, Bel se aproximou dele com uma florzinha que havia encontrado. Tio Barba, esta é para você ficar feliz, disse ela, colocando a flor atrás da orelha dele. Obrigado, princesa, respondeu ele, beijando a testa da menina. Quando Bel voltou para brincar, Miguel olhou para Lúcia com os olhos marejados. Sabe qual é a pior parte? Eu tinha desistido de tudo, estava esperando morrer aqui. Mas estas crianças, elas me fizeram lembrar que ainda existem coisas boas no mundo. Então não desista agora, disse Lúcia. Lute por elas, por você, por todos que precisam que você volte. Miguel concordou devagar, mas Lúcia podia ver que ainda havia muito medo nele. O medo de voltar para um mundo que o havia quebrado, de enfrentar memórias dolorosas, de descobrir o que sua irmã havia feito na sua ausência. O que eles não sabiam era que Cláudia já estava mais perto do que imaginavam e que o tempo estava se esgotando. A manhã de sexta-feira começou diferente. Lúcia acordou com o som de carros chegando. Através da janela suja do galpão, ela viu 2 BMW pretas estacionadas em frente à mansão principal. Pessoas de terno saíram dos veículos e, entre elas, uma mulher loira de meia-idade que caminhava com ar de autoridade. Miguel, sussurrou ela, balançando ele devagar, tem gente na casa. Ele se levantou rapidamente e olhou pela janela. Sua expressão mudou completamente quando viu a mulher loira. Cláudia, murmurou ele, e o medo em sua voz era grande. Sua irmã? Sim. E pelos advogados que estão com ela, não vieram para uma visita social. As crianças começaram a acordar com a conversa, e Davi foi o primeiro a perceber a tensão no ar. O que está acontecendo, mãe? Nada demais, filho. Só chegaram algumas pessoas na casa. Mas Miguel sabia que não era nada demais. Ele conhecia a irmã bem o suficiente para saber que ela estava ali com um objetivo específico. E provavelmente não era bom. Durante a manhã, eles observaram um movimento na mansão. Cláudia e os homens de terno entraram na casa e ficaram lá por horas. Miguel explicou para Lúcia que a irmã tinha chaves de todos os cômodos e acesso completo à propriedade. O que ela quer? Perguntou Lúcia. Provavelmente está procurando documentos, alguma coisa que prove que estou mentalmente incapaz de dirigir a empresa. E está? Miguel olhou para as crianças que brincavam baixinho no canto. 6 meses atrás, eu diria que sim, mas agora, não sei. Vocês mudaram algo em mim. Por volta do meio-dia, eles viram um terceiro carro chegando. Era uma van branca com o logotipo de uma empresa de segurança. Homens uniformizados saíram do veículo, alguns com pastores alemães nas coleiras. Eles vão revistar toda a propriedade, disse Miguel, visivelmente nervoso, incluindo o galpão. O sangue de Lúcia gelou. Precisamos sair daqui. Para onde? Vocês não têm para onde ir? E eu não posso enfrentá-la ainda. Não assim. Miguel, você precisa ser forte. Por você, por nós, por todos que dependem da sua empresa. Você não entende, disse ele, passando as mãos pelo cabelo. Cláudia sempre foi ambiciosa. Desde criança, ela achava que merecia dirigir tudo porque era mais velha. Quando meus pais morreram e deixaram tudo para mim, ela nunca aceitou. E agora ela tem a chance de pegar tudo. Exato. Se ela conseguir me declarar mentalmente incapaz, assume o controle legal de tudo. Minhas empresas, meu dinheiro, minha casa, tudo. Lúcia se aproximou da janela e viu os seguranças se organizando para começar a busca. Eles tinham cachorros, equipamentos, walkie-talkies. Era uma operação séria. Eles sabem que você está aqui? Provavelmente suspeitam. O galpão é o lugar mais óbvio para alguém se esconder na propriedade.
De repente, a voz de Cláudia ecoou pelo jardim. Ela estava dando instruções para os seguranças. Quero cada canto dessa propriedade vasculhado, dizia ela. Meu irmão está aqui, e quando encontrarmos ele, vocês vão ver em que estado ele se encontra, provavelmente vivendo como um animal. Miguel fechou os olhos. As palavras da irmã eram dolorosas. Ela sempre foi cruel, murmurou ele, mas agora está pior. O poder subiu à cabeça dela. Tio Barba, por que você está triste? Perguntou Bel, se aproximando dele. Miguel se ajoelhou e abraçou a menina. Não estou triste, princesa, só um pouco preocupado. Quando minha mãe fica preocupada, eu faço carinho no cabelo dela, disse Bel, passando a mãozinha pelos cabelos bagunçados de Miguel. Assim, ó, por um momento, o medo nos olhos dele diminuiu, mas então eles ouviram o latido dos cachorros se aproximando, e a realidade voltou com força total. Eles estão vindo para cá, disse Lúcia, vendo os seguranças se dirigindo para a área dos fundos. Miguel, você precisa tomar uma decisão. Fugimos todos juntos, ou você enfrenta sua irmã agora. Miguel olhou para as 5 crianças, depois para Lúcia, e finalmente para suas próprias mãos. Estava na hora de escolher entre continuar se escondendo ou lutar pelo que era dele por direito. Mas o tempo para decidir estava acabando rapidamente. Os latidos dos cachorros estavam cada vez mais próximos. Lúcia conseguia ouvir as vozes dos seguranças se comunicando pelos walkie-talkies, coordenando a busca. Em poucos minutos, eles estariam na porta do galpão. Miguel, por favor, implorou ela. Você precisa reagir, não pode deixar que ela ganhe. Mas Miguel parecia paralisado. Ele olhava fixamente para a porta, como se estivesse vendo fantasmas do passado. Suas mãos tremiam e a respiração estava acelerada. Eu não consigo, murmurou ele. Não consigo enfrentar ela. Não assim. Mamãe, estou com medo, disse Bia se agarrando na perna de Lúcia. Eu sei, minha princesa, mas vai ficar tudo bem. Davi, mesmo sendo apenas uma criança, percebeu a gravidade da situação. Ele se aproximou de Miguel e segurou sua mão. Tio Barba, você é forte. Você cuidou de nós. Agora a gente cuida de você. As palavras do menino tocaram algo profundo em Miguel, mas ainda não foi o suficiente para tirá-lo da paralisia. Então, o inevitável aconteceu. A porta do galpão se abriu com violência e 3 seguranças entraram, seguidos pelos cachorros. Aqui! Gritou um deles pelo walkie-talkie. Encontramos ele! Cláudia chegou correndo, usando o salto alto que fazia barulho no chão de cimento do galpão. Ela parou na entrada e olhou ao redor com uma expressão de nojo absoluto. Meu Deus! Disse ela, tapando o nariz com um lenço de seda. Miguel, olha o que você virou. Lúcia se colocou instintivamente na frente das crianças, tentando protegê-las. Miguel continuava no chão entre os trapos, parecendo realmente um mendigo assustado. E que situação é esta? Continuou Cláudia, apontando para Lúcia e as crianças. Você está morando com invasores? Com esta gente? A forma como ela disse, esta gente, fez o sangue de Lúcia ferver. Mas ela tentou manter a calma pelos filhos. Nós vamos embora, disse ela. Não queremos problemas. Ah, vocês não vão a lugar nenhum, respondeu Cláudia. Vocês são testemunhas do estado mental do meu irmão. Doutor Henrique, o senhor está vendo isso? Um homem de cabelos grisalhos, que claramente era um médico, entrou no galpão. Ele olhou ao redor e balançou a cabeça com pesar. Senhor Valença, chamou ele. Sou o Dr. Henrique Silva, psiquiatra. Sua irmã está preocupada com seu bem-estar. Miguel não respondeu. Continuava olhando para o chão, perdido em seus próprios pensamentos. Como podem ver, disse Cláudia para o médico e os advogados que estavam com ela. Meu irmão está claramente abalado mentalmente, vivendo no lixo, com invasores, sem nenhuma higiene básica. Ele não está louco! Explodiu Lúcia, não conseguindo mais se controlar. Ele é o homem mais gentil e cuidadoso que já conheci. Ele cuidou dos meus filhos quando eu precisei trabalhar. Cláudia riu com deboche.
Gentil, cuidadoso, olha o estado dele. Olha onde ele escolheu viver. Ele escolheu viver aqui porque vocês fizeram a vida dele um inferno, gritou Lúcia, porque a única família que ele tinha só queria o dinheiro dele. Que atrevimento, disse Cláudia, se aproximando dela. Você nem sabe quem ele é. É uma invasora, uma criminosa que está se aproveitando de um homem doente. Eu sei exatamente quem ele é, respondeu Lúcia, olhando diretamente nos olhos de Cláudia. Ele é Miguel Valença, dono desta propriedade e de uma das maiores empresas de tecnologia do país. E também é o homem que salvou minha família quando não tínhamos para onde ir. O silêncio que se seguiu foi total. Até os seguranças pararam de se mexer. Doutor Henrique, disse Cláudia, recuperando a compostura. Como pode ver, estas pessoas se aproveitaram da confusão mental do meu irmão. Precisamos interná-lo imediatamente para tratamento. O médico se aproximou de Miguel. Senhor Valença, o senhor pode me ouvir? Miguel levantou os olhos lentamente e Lúcia viu algo neles que a fez ter esperança. Não era mais só tristeza. Havia raiva ali também. Doutor, disse Miguel com a voz baixa, mas firme, minha irmã está certa sobre uma coisa. Eu preciso de ajuda, mas não do tipo que ela está oferecendo. Cláudia sorriu, achando que havia vencido. Viu? Ele admite que precisa de internação. Não, disse Miguel, se levantando lentamente. Eu preciso de ajuda para tirar você da minha empresa e da minha vida. O choque no rosto de Cláudia foi visível. Ela não esperava que o irmão reagisse. Miguel, você não está bem, está confuso. Eu nunca estive tão lúcido na vida, disse ele, ganhando força na voz. E é hora de você descobrir quem realmente manda aqui. Mas antes que pudesse continuar, 2 enfermeiros entraram no galpão carregando uma camisa de contenção. Os enfermeiros avançaram em direção a Miguel, mas algo extraordinário aconteceu. Davi, o menino de apenas 6 anos, se colocou na frente deles com os braços abertos, bloqueando o caminho. Não! Gritou ele. Vocês não podem levar o tio Barba! Sai da frente, garoto! Disse um dos enfermeiros, tentando passar por ele. Mas Davi não se mexeu. Ele não é louco, ele é bom, ele cuida da gente. Lúcia sentiu o coração quase sair pela boca. Seu filho estava se arriscando para proteger Miguel, e isso a encheu de um orgulho feroz e de um medo terrível ao mesmo tempo. Garoto, venha aqui, chamou Cláudia, tentando parecer gentil. Estas pessoas vão ajudar seu amigo. Não vou, respondeu o menino. Elas querem machucar ele. De repente, Bia e Bel também correram e se posicionaram ao lado do irmão, criando uma pequena barreira humana. As 3 crianças de braços dados, protegendo Miguel. Tio Barba é nosso amigo, disse Bia. Ele faz truques de mágica, completou Bel. Lúcia viu os olhos de Miguel se encherem de lágrimas. Ele estava vendo aquelas crianças inocentes se arriscando por ele, e algo dentro dele começou a despertar. Vocês não entendem, disse Lúcia, se posicionando atrás dos filhos. Ele salvou nossa família. Quando não tínhamos comida, ele arranjava. Quando as crianças estavam com medo, ele brincava com elas. Quando os bebês choravam, ele sabia exatamente como acalmá-los. Isso só prova que ele está confuso, insistiu Cláudia, pensando que é pai dessas crianças. Ele não pensa que é pai delas, respondeu Lúcia com força. Ele sabe exatamente quem são. Ele me contou sobre a esposa e o filho que perdeu. Ele nos ajudou porque tem um coração bom, não porque está louco. Dr. Henrique observava a cena com atenção. Interessante, murmurou ele. O que é interessante? Perguntou Cláudia, irritada. Um surto psicótico não levaria alguém a cuidar de crianças de forma tão organizada e carinhosa. Pelo contrário. Doutor, o senhor não está vendo o estado dele? Estou vendo um homem em luto profundo que encontrou uma forma de lidar com sua dor, ajudando uma família necessitada. Cláudia ficou vermelha de raiva. Ele está vivendo no lixo. Ele está vivendo onde escolheu viver, corrigiu o médico.
e aparentemente fazendo um trabalho melhor de cuidar dessas crianças do que muitos pais em suas próprias casas. Foi nesse momento que Miguel finalmente se levantou completamente. Ele olhou para as 3 crianças que o protegiam, depois para Lúcia segurando os bebês, e algo mudou em sua expressão. A postura se endireitou, o olhar ficou mais focado. "Saiam da frente, crianças", disse ele com uma voz que Lúcia nunca tinha ouvido antes. Era autoritária, mas gentil. "Não, tio Barba", insistiu Davi. "Eles vão te levar embora." Miguel se ajoelhou na frente do menino e segurou seus ombros. "Escute bem, Miguel. Lembra quando você me contou que protege suas irmãs quando sua mãe não está em casa? Lembro. Agora é minha vez de proteger vocês. Mas para isso, preciso que você confie em mim e saia da frente. Pode fazer isso?" Davi olhou nos olhos de Miguel por um longo momento. Então, lentamente, baixou os braços e deu um passo para o lado. As gêmeas seguiram o exemplo do irmão mais velho. Miguel se levantou e, pela primeira vez em meses, assumiu a postura de quem realmente era. Miguel Valença, empresário, dono daquela propriedade e de um império comercial. "Doutor Henrique", disse ele com voz firme, "o senhor é realmente um psiquiatra ou apenas um ator contratado pela minha irmã?" O médico ficou surpreso com a mudança súbita. "Sou psiquiatra há 30 anos, senhor Valença." "Então o senhor sabe reconhecer a diferença entre alguém com problemas mentais e alguém simplesmente em luto?" "Perfeitamente." "E qual é seu diagnóstico sobre meu estado mental?" Dr. Henrique olhou ao redor, viu as crianças que claramente amavam Miguel, viu Lúcia que o defendia como uma leoa, viu a organização do espaço mesmo sendo simples. "Meu diagnóstico, senhor Valença, é que o senhor está lidando com uma perda traumática de forma não convencional, mas absolutamente sã. Na verdade, ajudar essa família parece ter sido terapêutico para o senhor." Cláudia ficou pálida. "Doutor, o senhor foi contratado para avaliar o estado mental do seu irmão", interrompeu ele. "E minha avaliação é que ele está mentalmente capaz de tomar suas próprias decisões." Miguel sorriu. Então olhou diretamente para Cláudia. "Agora, irmãzinha, vamos conversar sobre o que você fez com minha empresa na minha ausência." A expressão de terror no rosto de Cláudia disse tudo o que Lúcia precisava saber. Miguel caminhou lentamente em direção a Cláudia, e cada passo que dava parecia apagar anos de dor e substituí-los por determinação. Mesmo com as roupas sujas e a barba por fazer, sua presença comandava respeito. Era impossível não reconhecer que aquele era o verdadeiro dono daquele lugar. "Cláudia", disse ele, parando bem na frente da irmã, "imagino que você tenha uma explicação muito boa para esta invasão à minha propriedade." "Miguel, você desapareceu por 6 meses. Ela tentou se justificar, mas sua voz estava menos firme. Alguém precisava cuidar dos negócios. "Cuidar ou saquear? Como você ousa?" "Doutor Henrique", interrompeu Miguel, se virando para o psiquiatra. "O senhor pode atestar que estou em plenas condições mentais?" "Posso e atesto", respondeu o médico sem hesitar. Miguel então se dirigiu aos seguranças. "Vocês foram contratados para invadir minha propriedade sem mandado judicial." Os homens se olharam, claramente desconfortáveis. "Senhor", disse um deles, "fomos informados de que era uma operação de resgate." "Pois bem, agora estão informados de que é uma invasão de propriedade. Saiam." A autoridade na voz de Miguel era incontestável. Os seguranças guardaram os equipamentos e começaram a se retirar. Os enfermeiros os seguiram, carregando a camisa de força que não seria mais necessária. "Miguel, espere", tentou Cláudia. "Preciso falar com você sobre a empresa. Tem coisas que você precisa saber." "Tenho certeza de que tem", respondeu ele, o sarcasmo evidente na voz. "Como as vendas não autorizadas de divisões inteiras, as demissões em massa, a transferência de fundos para contas pessoais?" O rosto de Cláudia empalideceu. "Como você sabe disso?"
Miguel apontou para uma pilha de jornais velhos no canto do galpão. Mesmo morando aqui, eu não parei de acompanhar o que acontecia com minha empresa. Cada movimento seu foi registrado pela imprensa. Eu estava protegendo o patrimônio familiar. Você estava roubando, disse ele simplesmente. E isso acaba hoje. Cláudia olhou ao redor, desesperada. Seus advogados sussurravam entre si, claramente calculando as consequências legais da situação. Miguel, ela tentou uma última vez. Você viveu 6 meses no lixo. Como pode dizer que está bem? Foi então que Lúcia se aproximou, ainda segurando os bebês. Posso responder isso? Perguntou ela para Miguel. Ele concordou com um gesto. Sua irmã está certa sobre uma coisa, disse Lúcia para todos os presentes. Miguel passou 6 meses aqui, mas ele não estava vivendo no lixo, ele estava salvando vidas. Ela olhou para Cláudia com determinação. Quando cheguei aqui com meus 5 filhos, não tínhamos casa, comida ou esperança. Estávamos dormindo na chuva. Miguel nos acolheu, nos alimentou, cuidou das crianças quando eu saía para trabalhar. Ele é o melhor homem que já conheci, disse Davi se aproximando de Miguel. Ele me ensinou a ser corajoso. Ele fez trancinhas no nosso cabelo, completou Bia. E sabia como fazer os bebês pararem de chorar, acrescentou Bel. Dr. Henrique observava tudo com interesse profissional. Senhor Valença, posso fazer uma pergunta? Claro. Como se sente agora comparado a 6 meses atrás? Miguel olhou para as crianças, depois para Lúcia. 6 meses atrás eu queria desaparecer. Hoje eu quero viver. E a que atribui essa mudança? A eles, disse Miguel, apontando para a família. Eles me lembraram que ainda existem coisas boas no mundo, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Cláudia fez uma última tentativa desesperada. Miguel, você não pode jogar tudo fora por causa dessas pessoas. A expressão de Miguel ficou gelada. Dessas pessoas. Esta mulher trabalha duro todos os dias para sustentar 5 filhos sozinha. Estas crianças são educadas, carinhosas e corajosas. Eles têm mais dignidade no dedo mindinho do que você em todo o corpo. Ele se aproximou de Cláudia. Você tem 24 horas para devolver tudo que roubou da empresa. Depois disso, você não terá mais nenhuma função nos meus negócios. Você não pode me tirar da empresa. Sou sua irmã. Exato. E como irmão, estou te dando uma chance de sair com dignidade, em vez de ser presa por apropriação indébita. Cláudia olhou ao redor, viu que não tinha mais apoio de ninguém e saiu furiosa do galpão, seguida pelos advogados. Quando ficaram sozinhos, Miguel se virou para Lúcia e as crianças. Bem, disse ele, passando a mão pela barba, acho que o galpão não serve mais como moradia. Lúcia sentiu o coração apertar. Nós entendemos. Vamos arrumar nossas coisas. Para quê? Para ir embora. Você vai querer sua privacidade de volta. Miguel sorriu e pegou Lucas no colo. A casa principal tem 8 quartos. É grande demais para um homem sozinho. Ele olhou para todos eles. E eu estava pensando que talvez precisasse de ajuda para cuidar dos meus novos filhos. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Miguel, a não ser que vocês prefiram procurar outro lugar, disse ele, fingindo preocupação. Não! Gritaram as 3 crianças ao mesmo tempo, fazendo todos rirem. Miguel beijou a testa de Lucas e estendeu a mão para Léo. Então, que tal conhecermos nossa nova casa? E assim, a família que se formou no fundo de um galpão caminhou junta em direção à mansão, onde uma nova vida os esperava. Algum tempo depois, o sol da manhã entrava pelas grandes janelas da sala de estar, iluminando uma cena que Miguel nunca imaginou que voltaria a presenciar em sua casa. Davi estava no tapete, ensinando Lucas a empilhar blocos coloridos, enquanto as gêmeas brincavam de casinha com suas bonecas novas. Léo engatinhava pelo chão, explorando cada canto com a curiosidade típica de uma criança de 1 ano e meio. Miguel, você viu minha agenda? Perguntou Lúcia, descendo as escadas vestida com um terno azul marinho elegante.
Está na mesa da cozinha, ao lado do café, respondeu ele, não conseguindo esconder o sorriso. Ver Lúcia se preparando para mais um dia como diretora administrativa da Fundação Valença ainda o surpreendia positivamente. Nos últimos meses, muita coisa havia mudado. Lúcia havia se revelado uma administradora nata, organizando não apenas a vida doméstica da família, mas também ajudando Miguel a reestruturar as partes da empresa que Cláudia havia prejudicado. Ela sugeria, ele decidia, e juntos haviam criado uma fundação para ajudar famílias em situação vulnerável. Mamãe está muito bonita, comentou Bia, olhando para Lúcia com admiração. Obrigada, minha princesa. Hoje tenho uma reunião importante com o prefeito sobre o projeto das casas de acolhimento. Miguel se aproximou dela e arrumou delicadamente a gola do blazer. Você está perfeita, vai arrasar na reunião. O gesto carinhoso não passou despercebido pelas crianças, que trocaram olhares cúmplices. Nos últimos meses, elas haviam percebido que a mãe e Miguel estavam se aproximando de uma forma diferente, mais profunda. Miguel, disse Davi, se aproximando deles, posso falar uma coisa? Claro. O menino, que agora frequentava uma das melhores escolas particulares de São Paulo, havia amadurecido muito desde que chegaram à mansão. Continuava sendo o protetor das irmãs, mas agora tinha a segurança de uma vida estável. Ontem na escola, a professora pediu para desenharmos nossa família. Ele mostrou uma folha de papel. No desenho havia 7 pessoas. Ele mesmo, as irmãs, a mãe, Miguel e 2 bebês maiores. Eu desenhei você aqui no meio, porque você é o pai que a gente sempre quis ter. Miguel sentiu os olhos marejarem. Ele se ajoelhou na altura do menino e segurou seus ombros. E vocês são os filhos que eu achei que nunca ia ter, respondeu com a voz embargada. Então isso quer dizer que somos uma família de verdade agora? Perguntou Bel, correndo para se juntar a eles. De verdade mesmo? Completou Bia. Lúcia se aproximou também e Miguel a puxou para perto, criando um círculo familiar. Mais real impossível, confirmou ele. Nesse momento, Lucas deu seus primeiros passos sozinho, caminhando diretamente para o grupo. Todos comemoraram como se fosse a maior conquista do mundo. Olha só o que chegou hoje cedo, disse Miguel, pegando um envelope da mesa. Era da escola onde Davi estudava. Parabéns, Davi. Suas notas estão excelentes. A professora quer conversar conosco sobre pular você de série. Sério? Perguntou Davi, os olhos brilhando. Sério? Você é muito inteligente, igual a sua mãe. Lúcia riu e beijou a testa do filho. O mérito é seu, meu amor. Você se esforçou muito. É porque agora eu tenho um lugar quieto para estudar, disse o menino. E o Miguel me ajuda com matemática. As gêmeas, que haviam começado na educação infantil de uma escola próxima, estavam florescendo também. Bia descobriu que adorava pintura. E Bel mostrava talento para a música. A casa sempre tinha som de risadas, conversas e pequenas apresentações artísticas. Vocês sabem que hoje é um dia especial, não sabem? Perguntou Miguel com um sorriso misterioso. Por quê? Questionaram as crianças em coro. Porque faz exatamente 6 meses que vocês salvaram minha vida. Não foi a gente que salvou você, protestou Davi. Foi você que salvou a gente. Na verdade, disse Lúcia, olhando ao redor para toda a família reunida, acho que nos salvamos uns aos outros. Miguel concordou e puxou um pequeno veludo azul do bolso. Lúcia arregalou os olhos quando viu a caixinha. Miguel... Lúcia Soares, disse ele, se ajoelhando na frente dela enquanto as crianças observavam emocionadas. Você me devolveu a vida, me deu uma família, me ensinou que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados. Quer casar comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto de Lúcia antes mesmo dela conseguir responder. Sim, sussurrou ela. 1000 vezes sim. As crianças explodiram em comemoração.
Davi abraçou Miguel, as gêmeas pularam de alegria e os bebês bateram palminhas sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas contagiados pela felicidade geral. Agora somos uma família de verdade mesmo, gritou Bia. Para sempre, completou Bel. Enquanto Miguel colocava o anel no dedo de Lúcia, ele olhou ao redor da sala. As paredes, que antes ecoavam apenas silêncio e tristeza, agora vibravam com vida, amor e esperança. 6 meses atrás, ele era um homem perdido, vivendo como fantasma no fundo da própria casa. Hoje, era pai de 5 filhos maravilhosos e noivo da mulher mais corajosa que conhecia. Sabe o que é mais incrível? Disse ele para Lúcia, beijando sua testa. O quê? Se você não tivesse tido coragem de pular aquele muro naquela noite de tempestade, nada disso teria acontecido. Lúcia sorriu, lembrando daquela noite aterrorizante que mudou tudo. Às vezes, o desespero nos leva exatamente onde precisamos estar. Ou talvez, disse Davi filosoficamente, a gente sempre estivesse destinado a ser uma família. Só precisávamos nos encontrar. Miguel olhou para o menino de 7 anos falando como um sábio e riu. Você pode estar certo. Você pode estar absolutamente certo. Do lado de fora, começou a chover como naquela primeira noite. Mas dessa vez, ninguém precisava procurar abrigo. Eles já estavam em casa. Para toda mulher que já se viu sozinha no mundo, carregando o peso de criar filhos sem apoio, que já dormiu com medo do amanhã e acordou sem saber de onde viria o próximo prato de comida. Para todo homem que, mesmo cercado de riquezas e conquistas, já sentiu um vazio tão profundo que o fez questionar o valor de tudo que construiu. Para você que, para sobreviver às tempestades da vida, construiu muralhas ao redor do coração, sejam elas feitas de desconfiança e autoproteção ou de poder e isolamento emocional, a história de Lúcia e Miguel nos revela uma das verdades mais transformadoras da existência humana. Às vezes, a salvação que procuramos vem disfarçada daquilo que mais tememos. Pode vir de uma invasão desesperada em uma propriedade alheia ou de um estranho barbudo escondido entre trapos velhos. Ela nos ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de agir apesar dele. É ter a bravura de pular um muro na madrugada chuvosa quando não há mais opções, ou de se levantar do chão quando uma criança de 6 anos mostra que vale a pena lutar. Esta história nos mostra que as pessoas não são definidas por suas aparências ou circunstâncias, mas pela grandeza de seus gestos. Um milionário pode encontrar sua humanidade perdida cuidando de bebês que choram, e uma faxineira pode revelar uma sabedoria administrativa que transforma empresas e vidas. Nos ensina também que a família verdadeira não é apenas aquela que nasce dos laços de sangue, mas aquela que se forma quando corações feridos decidem se curar juntos. É quando um homem quebrantado encontra propósito em proteger quem mais precisa e quando uma mulher corajosa descobre que pode confiar novamente. A jornada de Lúcia e Miguel nos lembra que seguir em frente não significa esquecer as perdas do passado, mas sim decidir que essas perdas não vão mais definir nosso futuro. É ter a coragem de aceitar que mesmo depois da tempestade mais devastadora, ainda podemos plantar flores no terreno que sobrou. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que tenha sido partido pela perda ou abandonado pela vida, ainda possui uma capacidade infinita de reconstruir e amar. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que tem a força de se reinventar, de cuidar das pequenas coisas, como trocar a fralda de um bebê ou ensinar uma criança a ser corajosa e de provar seu valor através de ações consistentes. E nos mostra, acima de tudo, que Deus trabalha de formas misteriosas. Ele pode usar uma noite de chuva para unir almas que se completam. Pode transformar um galpão abandonado em berço de uma nova família.
e pode fazer com que a maior riqueza de um homem não sejam suas empresas, mas os abraços de 5 crianças que o chamam de pai. Não feche as portas do seu coração por medo de sofrer novamente. Às vezes a felicidade bate à nossa porta da forma mais improvável, através de circunstâncias que parecem um fim, mas que na verdade são um novo começo. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais corajoso do que acredita e mais merecedor de amor do que seus medos sussurram no seu ouvido. A vida pode te derrubar, mas ela também pode te surpreender com milagres disfarçados de coincidências. Tenha fé, tenha coragem e mantenha seu coração aberto, porque às vezes, no fundo do poço mais escuro, encontramos exatamente a luz que estávamos procurando. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!